Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. E hoje eu quero tratar de um assunto que talvez seja um dos que eu mais recebo aqui em termos de dúvidas ou questionamentos, tanto do pessoal que é meu aluno, que de repente está começando em algum treinamento, principalmente nos mais básicos, e o pessoal também que está pesquisando o assunto na internet, está querendo começar a produzir e ainda não começou. Então, uma dica um pouco mais básica aqui para quem ainda não começou a produzir, que é qual o investimento necessário para começar a produzir cerveja. Eu costumo dizer que isso varia muito de cervejeiro para cervejeiro. E principalmente assim, o primeiro passo, né, que a gente pode dizer em termos de variação é qual tipo de produção que você vai fazer. Eu sei que para algumas pessoas não soa tão comum, mas a gente tem basicamente três formas de se produzir cerveja. Tem gente que, não, produzir cerveja é uma coisa só. Não, tem três tipos básicos de produção. A primeira é produzir apenas com extrato, só com extrato de malte. Tanto com extrato seco, de malte seco, ou extrato de malte líquido, pode ser as duas opções. A segunda é a mais tradicional, que é com grãos, né, 100% com grãos. E tem o partial mash, que seria o parcial. Seria uma produção à base de extrato com os maltes especiais, fazendo uma infusão com os maltes especiais para trazer cor e sabor desses maltes. Basicamente, esses são os três tipos de produção. Nos Estados Unidos é muito comum mesmo, começar a produção com extrato de malte, apenas extrato de malte, evoluir para extrato com grãos também e depois passar para o 100% grão. No Brasil, até tem algumas pessoas, até várias pessoas produzem com extrato, mas não é tão comum. É muito comum a gente já começar produzindo só com grãos, mesmo quem nunca produziu, quem não sabe nada sobre o processo, já compra o kit de equipamentos e de ingredientes para produzir com grãos, para fazer toda a etapa do processo. Quem não conferiu o primeiro vídeo dessa série que a gente está fazendo de 30 vídeos, eu fiz lá desmistificando o processo de produção, eu falei por cima assim de todo o processo, como que funciona. No final desse vídeo eu até vou deixar um card ali para vocês poderem clicar e assistirem aquele vídeo se não viram ainda. E lá vocês vão ver todo o processo de produção que a gente precisa. Quando a gente fala de extrato, a gente basicamente pula toda a etapa inicial até a fervura. Então quando a gente vai começar a ferver o mosto, quando a gente está falando com extrato, a gente vai diluir o extrato, seja seco ou líquido, na água e continua o processo. Basicamente a gente corta uma etapa do processo. Por isso é muito recomendado, nos Estados Unidos isso funciona muito, no Brasil nem tanto, para quem está começar com extrato. E eu até vou falar mais, tá? Eu vou falar mais sobre extrato ao longo dessa série, que uma coisa que pouca gente sabe, ou acredita pelo menos, é que a gente pode fazer sim cervejas muito boas utilizando o extrato. Tem várias outras etapas do processo que a gente pode pecar e perder qualidade do que utilizando o extrato. Mas é muito comum para os cervejeiros, aqui no Brasil principalmente, acreditarem que fazer com extrato é coisa de quem não sabe produzir, só para quem está começando. E eu vou mostrar para vocês que não agora. Em outros vídeos eu vou falar sobre como a gente pode fazer sim uma cerveja muito boa com extrato, as características do extrato, como que ele pode facilitar a nossa vida. A grande sacada de utilizar extrato é a gente facilitar a nossa produção. E a gente poder fazer a nossa produção mais simples e mais divertida, mais prazerosa. Para quem está começando, como é muita coisa, é muita novidade, são muitas coisas para ficar atento para não errar, às vezes poder pular uma etapa do processo é vantajoso. Isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Mas não é exatamente esse o foco. Eu quero que vocês entendam que isso pode ser feito assim. E principalmente para quem já está produzindo, falei que essa dica é mais inicial, mas de repente tem alguém, estou assistindo aqui porque eu gosto de ouvir o Daniel falar, porque eu gosto de ver como ele pensa, mesmo eu já tendo produzido, fica ligado nisso. Talvez você também possa, mesmo tendo todos os equipamentos, produzir com extrato. Dito isso, a gente vai para o assunto. O que a gente tem que levar em consideração para saber qual que é o investimento inicial para começar a produzir? Então, se a gente for produzir com extrato, por exemplo, dependendo do volume que a gente for começar, basicamente é quase, não exatamente, mas quase zero o investimento. Você pode usar vários equipamentos que você já tem na sua própria cozinha, vai precisar comprar talvez uma panela, mas nem é obrigatório, talvez com a panela, se você tiver uma panela em casa, um tamanho compatível funcione, se não, uma panela, nem precisa nem ser muito grande, um balde fermentador talvez, alguns equipamentos e acessórios que não são obrigatórios, se você for produzir com extrato. Se você for produzir com grãos, já passa a ser. Aí eu vou fazer um negócio também aqui na descrição do vídeo, eu vou botar um link
de uma planilha que a gente tem com uma relação bem grande de equipamentos, e dessa relação a gente classifica eles como opcionais ou obrigatórios. Basicamente, os obrigatórios entenda no processo de produção com grãos, apenas com grãos, tá? 100% grãos. Aí lá vocês já vão ter uma noção de todos os equipamentos e acessórios que você precisa ter, precisa comprar. Já dá para usar essa planilha também para fazer orçamento, a gente libera essa planilha para os nossos alunos também no Cervejeiro Express, por exemplo. Já é a primeira etapa para definir perfil de equipamentos e ver o que precisa de fato, já dá para fazer orçamento, usar a planilha, porque é uma planilha de Excel, já dá para usar para fazer orçamento também, se for o caso. Aí você vai ter uma condição mais clara, vamos dizer assim, de quanto de fato vai gastar. Mas tem alguns fatores, na verdade, eu digo que tem 5 fatores que determinam o perfil de equipamento ideal para o cervejeiro. Não vou falar disso agora também, para não ficar muito longo, mas eu já prometo, para a gente já tentar matar isso, no vídeo de amanhã eu vou trazer sobre isso. Eu vou falar sobre os 5 perfis de... 5 parâmetros que a gente precisa definir para a gente saber qual o perfil de equipamento ideal para cada um. Tá? Basicamente isso. São 5 coisas que você vai levar em consideração. Putz, com esse aqui, dessa situação, essa situação, essa situação. Aí você define o seu perfil. Aí a gente está falando, claro, de praticamente custo zero, até pode chegar aí custo de 10, 20 mil reais para produzir 20 litros. Se você quiser o equipamento mais sofisticado que tem, com tudo que tem direito, se você tiver condições, tá valendo. Então, eu imagino, né, que geralmente quem está preocupado com o investimento é quem tem um poder aquisitivo menor. Geralmente quem tem poder aquisitivo maior não se preocupa tanto, né? Se ele está muito afim de fazer cerveja, ele vai fazer cerveja, vai pagar quanto precisa, e geralmente até pode querer alguns equipamentos, acessórios que são de mais qualidade, ou que são mais caros, enfim. Mas para quem quer começar e de repente está um pouco preocupado com valores, acaba querendo saber qual o investimento. Eu diria que com R$1.000, no máximo, você já começa com uma bom configuração de equipamentos para produzir, se for levas menores, se for fazer extrato, principalmente. Ah, não, pô, Daniel, eu quero equipamento automatizado, já vai gastar um pouco mais, obviamente. Mas muitas vezes, né, vale a pena, eu recomendo, por exemplo, eu uso equipamento automatizado, toda a parte de frio eu tenho cilindro de CO2, de oxigênio, tudo que são coisas, obviamente, que vão fazer o hobby ficar mais caro. Mas, como eu digo, sempre para que ele fique mais prazeroso. Quem tem condições financeiras, investe um pouco mais. Quem tem um pouco menos, investe um pouco menos. Mas sempre tem que estar ali na balança para definir o que é. Eu diria que a partir de 300, 400 reais já consegue já produzir algumas coisas legais. E uma configuração boa de equipamento, a gente pode botar aí, de repente, pelo menos uns 2, 3 mil reais para ser mais sensato. Assim, não, com uns 3 mil reais eu estou com bastante coisa, estou com um equipamento legal e já estou com a parte fria também bem controlada para garantir qualidade de processo, tudo isso. Eu acho que, para mim, seria por aí. Mas, como eu falei, é muito pessoal, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma planilha, vocês podem baixar essa planilha, verem a relação de equipamentos, ver o que é obrigatório, o que é opcional, e já começar a ter uma ideia aí de quanto que você vai gastar para ter o seu perfil. E aí fica ligado, também aqui no final, no card, eu vou colocar o vídeo que a gente vai falar amanhã, sobre os 5 parâmetros aí, 5 coisas que você tem que levar em consideração para definir o seu perfil de equipamentos para poder comprar. Isso para quem ainda não comprou. Para quem já comprou, fica para a próxima, a gente fala mais. Continuamos juntos aqui falando mais sobre dicas e sacadas sobre o processo de produção. Grande abraço, valeu!